Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça. Como eu tenho orado todas as manhãs e todos os cultos que nós temos reunidos aqui, Senhor, online. Em nome de Jesus, agora o Senhor cale todas as vozes ao nosso redor, Pai. Que nenhuma distração, Pai, venha roubar de nós aquilo que o Senhor irá fazer nesta manhã. E que nós possamos ser impactados com o poder da Tua palavra. Que o Senhor flua, Pai, como um rio na nossa vida. E que nós possamos, Senhor, sair ou estar em casa, aqueles que estão em casa, permanecer, Senhor, cheios do Teu poder. Que nós possamos começar essa semana, Senhor, recebendo uma porção do céu sobre a nossa vida. Faz aquilo que o Senhor quer fazer, não nos deixe fora, Pai, daquilo que o Senhor está fazendo. Usa-me mais uma vez, Senhor, como um canal de bênção para a sua igreja. E que a palavra que vai sair daqui hoje para os corações deles, Pai, possa sair como uma brasa, Senhor, e incendiar ao tocar, Senhor, na brasa que eles são, Pai. E que possa gerar fogo, e que esse fogo possa gerar frutos, e que nós possamos vivenciar o poder do Teu Evangelho na noessa vida, o poder das boas novas em nós, Pai. Assim eu te agradeço, assim eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Podia erguer um pouquinho para mim o fundo, gente? Está bem baixinho para mim. Terça-feira eu ministrei, quinta-feira eu ministrei algo aqui para vocês. E eu queria ter terminado a mensagem de quinta. E eu falei para Deus assim, pastora Vitória, como é que eu posso pregar uma coisa diferente no domingo se eu estou com esse negócio de reinar em vida queimando no meu coração? É difícil você sair de algo que está queimando no coração e ministrar outra coisa, mas é a mesma coisa e não muda muita coisa, entende? Mas assim, é difícil a gente mudar o tema. E eu fui para casa na quinta-feira, depois de comer uma maniçoba na casa do pastor Gerson, rapaz, pensando num troço bom. E eu cheguei em casa e antes de dormir eu fui fazer o meu momento com Deus, eu fui orar ao Senhor. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para domingo? Qual é a mensagem que o Senhor quer que eu ministre aos corações de todos que irão estar presentes online e os que irão estar presentes fisicamente? O que o Senhor tem para nós no domingo, Senhor? O Senhor tem dado porções especiais para nós. O Senhor tem falado conosco de uma maneira sobrenatural. Mas o que o Senhor tem para domingo? E eu confesso que na quinta noite eu não ouvi nada de Deus. Eu dormi. Só que durante a madrugada o Senhor me visitou. Deixa eu ficar quietinho que a pastora Vitória está tirando uma foto para eu ser bem bonito. Ai, gente. Eu confesso que eu dormi sem ouvir o Senhor dizer o que Ele queria para essa manhã. Mas durante a madrugada eu tive um sonho. E eu queria contar esse sonho para vocês como uma introdução da mensagem que eu vou estar ministrando. Estava dentro do meu carro, eu, o pastor Karine e o pastor Gerson. Dentro do nosso carro, eu não sei aonde a gente estava indo, da onde a gente estava vindo, eu não sei. Eu só sei que nós estávamos dentro do meu carro e nós fomos parados por 2 policiais. Parados. Sabe quando você para, uma blitz, manda você encostar, e tudo normal, mandou encostar, eu parei, o guarda pediu o documento de habilitação e documento do carro, normal. Uma abordagem aparentemente de rotina. Mas quando o carro encostou o TH, um sentimento estranho entrou dentro do meu coração e tomou todo o carro, inclusive a pastora Karine e o pastor Gerto. Eu estou contando um sonho para você entender onde o Senhor vai nos levar. Que sentimento era esse, pastor? Um sentimento de medo. Medo do quê? Medo de que os policiais fossem puxar a nossa ficha e descobrir algumas coisas do nosso passado. Um sentimento de medo de que alguma coisa pudesse vir à tona. Eu não sei explicar direito esse sentimento, porque graças a Deus eu não tenho ele, mas no sonho eu tive. No sonho nós 3 que estávamos dentro do carro tivemos um medo, e nós olhamos um para o outro e dissemos, tomara que ele não puxe as nossas fichas, porque se puxar vai dar ruim. Aí eu fui transportado daquele momento para dentro de um presídio, junto com os 2, pastor Gerson e pastora Karine. Fomos presos, estávamos algemados e encarcerados dentro de uma detalhe, nós éramos pastores como se fosse hoje.
pastoreando igreja, cuidando de igreja, mas fomos presos por conta de coisas que aconteceram no nosso passado. O policial que nos prendeu, então, ele nos leva até o delegado. E o delegado no meu sonho era o Marcelo. Marcelão era o delegado, e quando nós chegamos na frente do Marcelo, o Marcelo olhou e falou: eu não acredito. E eu falei: eu também não. E o Marcelo falou o seguinte para mim: pastor, como é que você foi permitir algo do passado te aprisionar desse jeito? É pegando, você precisa prestar atenção nesse sonho. Ele disse muito claro: como é que você foi permitir que algo do passado te aprisionasse desse jeito? Eu não acredito. E eu falei: por que você não acredita? Ele falou: porque isso não tem autoridade de te aprisionar mais. E eu disse para ele: Marcelo, vou fazer um sonho, tudo isso é um sonho. E ele falou assim: não deixe ele telefonar. Eu falei: como assim? Eu tenho direito ao telefonema. Eu posso dar um telefonema. E o guarda disse pro delegado: Marcelo, não deixe ele telefonar, porque se ele telefonar, nós não teremos autoridade de mantê-lo preso mais. Nós não vamos conseguir prendê-lo se ele dar esse telefonema. E o Marcelo disse: pode ligar. E eu me lembro que eu peguei o telefone e eu liguei e eu disse: alô. Do outro lado eu ouvi uma voz doce e suave dizendo: alô, com quem você gostaria de falar? E eu falei: eu gostaria de falar com o meu amigo Espírito Santo. Ele se encontra. E eu ouvi o seguinte e acordei: pode falar, eu estou ouvindo. E acordei. Pastor, que sonho maluco. É exato, foi o que eu pensei na hora. Por que Deus quer falar comigo com esse sonho? Porque quem me conhece, anda mais próximo, pastor, quem sabe, eu não sou de sonhar. Tenho até medo quando eu sonho. Ou Deus quer falar alguma coisa, ou quer prever alguma coisa que irá acontecer. É raro às vezes que eu deito e tenho sonhos. E eu acordei como todo mundo deve acordar quando tem um sonho. Não consegue pensar em outra coisa. Não é assim, gente? Não é assim você que está em casa? A gente tem um sonho e fica o dia inteiro com aquele negócio martelando na cabeça, martelando na cabeça. E eu levantei, fui fazer as minhas coisas, e eu fui escovar o dente. Eu estou escovando o dente brabo assim com Deus, no bom sentido, falando: Deus, o que o Senhor quer me dizer? O que o Senhor tem para mim com esse sonho estranho? Preso? Como assim, pai? Eu, pastor Gerson, pastora Karine, preso, pastoreando a igreja e deixar por conta de coisas do passado? Que loucura, pai! E aí o Senhor foi... Meu Deus, eu já disse isso quinta. Eu estou experimentando coisas que eu nunca experimentei antes. Umas loucuras de Deus assim que eu vou falar para você. Se você não vive o sobrenatural do Senhor, pelo amor de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida o sobrenatural de Deus acontecendo em você. É como se o meu banheiro fosse transportado em um ambiente de glória e eu fosse levado a uma dimensão muito maior do que a que eu estava. E o próprio Deus, ele bradou em questão de 5 minutos, ele falou coisas extraordinárias para mim, e que ele possa me ajudar nessa manhã a lembrar de cada palavra que ele me falou. Ele falou: filho, você lembra de Pedro? E aqui eu começo a ministrar a minha mensagem, desvendando o sonho para vocês. Você lembra de Pedro? Eu falei: Senhor, eu estudei bastante sobre Pedro. O que o Senhor quer me dizer sobre Pedro? Lembra que em Lucas 5 eu tive um encontro com Pedro e ele pescou a noite inteira e foi só decepção, foi só angústia, dor. Aquela noite era uma noite ruim para Pedro, uma noite que de nada tinha proveito, porque uma vida sem estar na minha presença é uma vida sem proveito, é uma vida sem nada de valor. Pedro estava assim, filho, vivendo a vida dele, as frustrações da vida dele, as decepções da vida dele, até que eu tive um encontro com ele, e eu disse para ele: Pedro, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, você não vai mais ser pescador de peixe, porque eu vou te transicionar, Pedro. A partir de hoje, além de pescador de homem, você vai andar comigo, você vai me conhecer, Pedro.
Larga tudo o que você tem, larga a sua família, porque ele era casado, senão ele não tinha sogra. Larga os peixes que você acabou de pescar, larga tudo. E eu disse para ele, sim, Senhor, eu lembro disso. Ele falou, você lembra que Pedro então largou tudo e começou a andar comigo, a me seguir, e eu comecei a me manifestar a Pedro de uma forma sobrenatural. Você lembra que quando todos os discípulos dentro do barco tiveram medo, Pedro saiu de dentro do barco e andou sobre as águas? E eu ali no banheiro, 5 minutos de coisa sensacional. Eu falei, Deus, eu lembro. Falei, mas aonde o Senhor quer me levar, Pai? Ele falou, filho, eu chamei Pedro, eu mudei a vida de Pedro, eu me revelei a Pedro, Pedro andou comigo, Pedro caminhou sobre as águas, Pedro vivenciou coisas maravilhosas, Pedro viu operando grandes milagres, Pedro viu fazendo grandes maravilhas, Pedro viu ressuscitando mortos, Pedro viu curando pessoas, Pedro viu fazendo milagres maravilhas, e quando precisou, eu ainda curei a sogra dele. Pedro me conheceu de uma forma sobrenatural, a ponto que em Mateus 16, 13, filho, é Deus falando comigo desse jeitinho, a ponto que em Mateus 16, 13, eu me reuni com os meus discípulos e eu disse o seguinte para ele, ei, o que o povo diz que eu sou? Um diz que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é os profetas. E eu então olhei para eles e disse, e vocês? Quem dizes que eu sou? Naquele momento, você pulou na frente. E Pedro disse algo ao meu respeito que não foi carne nem sangue que revelou para ele, mas foi meu próprio Pai que está no céu. E Pedro então disse o seguinte, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Só tem essa revelação quem tem uma vida de intimidade comigo. Só tem a revelação de quem eu sou quem vive uma vida comigo. E Pedro estava caminhando numa jornada de me conhecer de uma forma toda especial. E então eu disse para Pedro, Jonas, filho de Bar-Jonas, Simão, filho de Bar-Jonas, bendito sejas tu, Pedro, porque não foi carne e sangue que você revelaste, mas foi o próprio Deus que está no céu. E eu fiz algo naquele dia, filho, com a vida de Pedro. Eu entreguei a chave da minha igreja na mão dele. Tamanha era a intimidade que eu tinha com Pedro. Tamanha era a compreensão que Pedro teve de quem eu era. Você já vai entender, eu já vou chegar onde eu quero, só estou introduzindo. Eu entreguei a chave da minha igreja, eu disse, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor entregou a chave, que eu falei de quinta-feira aqui, na mão de Pedro. Você vai ser o pastor da minha igreja. Você vai ser o líder da minha igreja, humanamente falando. Havia uma promessa sobrenatural na vida de Pedro, de ser o pastor da igreja. A chave estava na mão de Pedro. 6 dias depois, o Senhor aprofundou o nível de intimidade com Pedro. Se você descorrer um pouco a sua Bíblia de Mateus 16 para 17, você vai ver o Monte da Transfiguração. E Jesus se transfigurando no monte, o seu rosto brilhando, as suas vestes mais brancas como a neve, e se revelando a Pedro na sua identidade real, como o Santo dos Santos. Pedro viu o Senhor como ele realmente era, aquilo que Moisés não pôde ver, porque senão morreria no tempo da lei. Se esconde, porque eu vou passar, e você vai me ver no canto da rocha. Pedro agora está contemplando Jesus do seu jeito, da sua maneira normal, com suas vestes brancas brilhando mais alto com a neve, porque Deus entregou a chave da igreja para ele, e disse, agora nós vamos estreitar o relacionamento mais ainda. Você vai me ver na minha essência. Pedro experimentou coisas sobrenaturais. Pedro experimentou coisas insondáveis. Pedro andou sobre as águas. Pedro experimentou milagres. Pedro experimentou a pesca maravilhosa. Pedro viu Jesus de uma maneira extraordinária.
como realmente ele é. Jesus se revelou a Pedro com todo o seu poder e autoridade. Você há de convir comigo, esses 3 anos de ministério de que Pedro andou com Jesus devem ter sido extraordinários. Dias a qual Pedro não se esqueceu jamais. Dias a qual Pedro sonhou e sonhou e sonhou. Que viver uma vida com Jesus é viver uma vida de plenitude e abundância. Pedro viveu isso. Pedro experimentou coisas que talvez nós não vamos experimentar. Por quê? Porque não está disponível? Não, porque a gente não tem fé para viver de fato aquilo que o Senhor tem para nós. E é isso que eu estou tentando gerar em vocês durante todos esses dias, essas semanas, falando sobre reinar em vida. Gerar uma fé em você que vai te levar a experimentar coisas maiores, porque Jesus deu essa promessa. Se vocês crerem em mim, vocês viverão coisas maiores, muito maiores do que o que eu fiz aqui nessa terra. Porém, depois de Pedro experimentar tudo isso, vai vendo o tanto que Jesus falou comigo em 5 minutos no banheiro. Jesus disse: porém, filho, depois que Pedro vivenciou tudo isso, depois que eu me revelei a Pedro, depois que coisas insondáveis aconteceram na vida de Pedro, depois de ele viver tudo isso que eu já falei para vocês, andar sobre as águas, ver Jesus no Monte da Transfiguração, ter a revelação de quem Jesus era, sim, em suas mãos a chave da igreja, depois de tudo isso, a Bíblia vai dizer que Jesus está na última ceia. E Jesus disse: Pedro, 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 antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, Pedro, mesmo depois de você ter experimentado tudo isso nas minhas mãos, Pedro, você vai dizer que nunca me conheceu, Pedro. E Pedro olhou para Jesus e disse: Jesus, eu vou contigo até a morte. Porque é assim que nós dizemos. Quando nós estamos cheios de Deus, na presença dEle, vivendo aquilo que Ele chamou a gente para viver, a gente acha que vai com Jesus até a morte, até a nossa fé ser posta à prova. Achava que ia morrer com Jesus, e jamais nós íamos deixar de viver isso. Eu tenho certeza que quando Pedro disse: Senhor, eu vou contigo até a morte, era exatamente esse sentimento que Pedro tinha. Não tem como, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna, onde nós vamos viver, que seja maior do que viver na tua presença? O Senhor está doido. Eu imagino Pedrão, porque ele era meio impulsivão, falando isso: o Senhor está maluco, eu morro contigo se for preciso. Jesus sabia que Pedro havia de negá-lo. E mesmo assim, quando ele foi para o Getsemane orar, no momento de intimidade com o Pai, ele levou Pedro junto. Mesmo que Pedro ficou à distância e dormiu, mas Pedro estava lá. Porque aquilo que o Senhor prometeu, Ele não vai mudar jamais. Independente das nossas escolhas, independente das nossas derrotas. Ele continua sendo Deus e ponto final. Jesus é vendido. Mas vem buscar Jesus. Pedro, impulsivo, arranca a espada e corta a orelha de Malco. Você conhece a história. Porque ele disse que iria com Jesus até a morte. De fato, naquele momento ele estava disposto a viver realmente isso. Eu vou com o Senhor até a morte. Mas quando ele foi posto à prova, por 3 vezes ele negou o Senhor. Quantas vezes nós já fomos colocados a provas e nós fizemos a mesma coisa que Pedro? Negamos ao Senhor. Talvez não de falar, mas de atitudes. Quantas vezes nós deixamos de estar na casa do Senhor, de participar, de viver? Esse momento de pandemia tem sido um momento que tem colocado muito a nossa fé à aprovação. Por quê? Porque é muito difícil cultuarmos online. Uma igreja com mais de 150 pessoas deve ter o quê? 30 assistindo agora. Porque está muito difícil. Nós mantemos a nossa fé no momento de dificuldade. Você dizer na mesa de Santa Ceia: Senhor, eu vou contigo até a morte, é fácil. Eu quero ver quando os soldados perguntaram aí: você não é aquele que caminhava com ele? Porque se você for, não vão te matar junto com ele. Eu quero ver nós continuarmos fiéis ao Senhor quando nossa fé for pôr à prova, homens, de madrugada, quando você abrir um site que você não deveria abrir. Porque nunca a pornografia foi algo tão grande no meio evangélico como é hoje. Homens casados que trocam as suas esposas por horas em frente do computador vendo pornografia.
Eu quero ver a gente dizer, Senhor, eu vou contigo até a morte, porque eu já te conheci, eu andei no Santo dos Santos, eu vivi coisas sondáveis, eu preguei, eu cantei, eu evangelizei, eu dei comida para morador de rua, eu abençoei pessoas. Eu quero ver a nossa fé ser posta à prova, quando de fato a gente for apertado. Pedro negou, assim como muitos de nós temos negado. Você já fez algo que você não gostaria de fazer? Eu já. O sentimento é horrível. O sentimento é de decepção, de frustração. O sentimento é de que eu não sou ninguém, de que eu não vou conseguir, de que eu não posso. O sentimento é que eu sou não posso falar aqui, mas você sabe. O sentimento é de que a gente não tem valor algum quando a gente faz algo que a gente sabe que não deveria fazer. E eu tenho certeza que esse foi o sentimento de Pedro. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que nesse momento a frustração invadiu o coração de Pedro. A decepção invadiu o coração de Pedro. O medo invadiu o coração de Pedro. E olha que Pedro vivenciou coisas grandes. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tá tudo certo você se decepcionar. Tá tudo certo você se frustrar. Tá tudo certo você sentir que não tem valor. Tá tudo certo que você sinta que você não é capaz, que você não vai conseguir. Tá tudo certo. O que não tá certo é a gente parar por conta desses sentimentos. Nós não podemos parar por conta desses sentimentos. Nós não podemos deixar que o passado, que as escolhas do passado venham nos aprisionar, a ponto que a gente não possa viver um futuro, um hoje glorioso e um futuro glorioso. Que é exatamente a maneira que você está nesse momento me ouvindo aí. Paralisado. Prisioneiro de coisas do passado. Pedro se tornou um prisioneiro das coisas do passado. Pedro se tornou um prisioneiro da frustração. Como eu tenho tanta certeza, a gente já vai ler um texto. A gente já vai ler um texto. Pedro se tornou um prisioneiro dos seus medos. Pedro esqueceu de tudo que ele tinha vivido com o Senhor. Pedro não lembrou que ele andou sobre as águas. Pedro não lembrou que o Senhor disse para ele: você não vai ser mais um pescador de homens, de peixe, mas sim de homens. Não me deixe só, fundo musical. Pedro não lembrou naquele momento que ele negou ao Senhor 3 vezes, que o Senhor tinha entregado a chave do reino na mão dele. Pedro não lembrou que o Senhor tinha se revelado a ele com poder e glória no monte da transfiguração. Pedro não lembrou, pastor Gerson. Por que eu tenho tanta convicção? Porque Pedro voltou exatamente a fazer aquilo que ele fazia antes. E sabe, nesse momento você está me ouvindo aí, você não lembra mais das coisas que você viveu na presença do Senhor. Quem sabe você está do outro lado dessa tela me ouvindo e você não tem memória mais de tudo aquilo que o Senhor te prometeu, das chaves que o Senhor entregou na sua mão. E quem sabe, assim como Pedro, você está retornando à sua vida antiga. Quem sabe você acha que consegue viver sem o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vai se frustrar. Você vai voltar a praticar os mesmos erros. Pedro se tornou um prisioneiro e foi aí então que o Senhor falou comigo. Através desse sonho. Eu usei você, o pastor Gerson e a pastora Karine, como uma representatividade da minha igreja que está presa a coisas do passado. Mas existe alguém que pode te libertar assim, ó. Assim, ó. No estalar de dedos. Existe uma geração presa a coisas do passado. Frustrações. Medos. Sabe o que mais nos paralisa? Sabe o que mais nos paralisa, igreja? É as memórias do passado que a gente tem. Porque essas memórias fazem com que a gente não consiga viver um hoje. E muito menos sonhar com algo grande. E aí a gente se esquece que o Senhor disse que você seria um pastor, que você seria um evangelista, que você seria um missionário, que você seria um levita, não, um adorador, que você seria alguém que iria impactar essa geração, alguém que iria mudar a sua casa. Você se esquece dos momentos que você viveu com o Senhor por conta das memórias ruins que você teve no passado, e você deixa com que essas poucas memórias ruins sejam maiores do que as boas memórias numa vida com Cristo. Ou talvez você nunca viveu uma vida com Cristo, e tudo que você tem é memórias ruins.
medos, frustrações, e você acha que por conta das suas escolhas o Senhor não é capaz de te amar e de te perdoar. Isso é mentira do diabo. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Pedro sai depois de negar a Jesus, e ele não vai ver nem o seu mestre ser crucificado. A Bíblia diz que João era o único que estava aos pés da cruz. Jesus, no domingo, ele ressuscita. Maria Madalena e Maria vêm correndo e acham um sepulcro vazio. Um jovem, um anjo, depende da tradução da sua Bíblia, conversa com elas e diz: vocês estão procurando Jesus? Já ressuscitou, tá doido? Acho que uma tumba dessa seria capaz de vencer o nosso Jesus? Não. Ele já ressuscitou. E ele deu uma ordem a essas mulheres: agora vão e diga aos discípulos e ao pastor da igreja que eu ressuscitei. Diga aos discípulos e à pastora Karine que eu ressuscitei. Diga aos discípulos e ao Igor que eu ressuscitei. Diga aos discípulos e a você que está nos assistindo aí, ele já ressuscitou. Por que diga aos discípulos e a Pedro? Porque Pedro estava envolto a sentimentos de decepção e de fracasso, achando que o Senhor não era mais capaz de fazer na vida dele aquilo que o Senhor tinha prometido. Igualzinho a gente está. Às vezes, nós nos encontramos assim, achando que por conta dos nossos erros, o Senhor não é fiel mais. Então o Senhor manda te dizer: ei, diga aos discípulos e a você que eu ressuscitei. Eu ressuscitei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nada que eu te prometi morreu. Nada que eu te prometi vai passar. Que pode passar o céu, a terra e o mar, mas as minhas palavras vão te permanecer fiéis. Eu entreguei coisas na sua mão. Eu te prometi coisas que, independente das suas escolhas, eu vou fazer acontecer. Não importa onde seus pés andaram, não importa as decepções que você teve, não importa se você me negou, se você saiu da minha presença, o importa é que eu estou e eu estou aqui para dizer para você: eu vou fazer na sua vida tudo aquilo que eu te prometi. Eu tenho certeza que Maria chegou para Pedro e disse: Pedro, o Senhor mandou dizer para você, Pedro, que ele está vivo. Eu tenho certeza que ela foi obediente. Assim como eu quero ser obediente, dizer, olhando nos seus olhos: ei, o Senhor mandou te dizer que está vivo. Está vivo. Está vivo as promessas, está vivo os sonhos, está vivo tudo aquilo que Ele te prometeu, está vivo a comunhão, está vivo tudo que você possa imaginar dentro. Está vivo. Ei, você está vivo. Você não está morto. Você não está aprisionado, embora você esteja se entregando. Basta você chamar pelo teu amigo. Basta você clamar pelo teu amigo Espírito Santo, que ele põe fim nessa prisão que você está vivendo nessa manhã. Põe para mim, Duda, aquele texto que eu te falei. Eu já vou caminhar para o fim, que eu não sei nem que horas são, estou sem celular. Você que está em casa, abra sua Bíblia comigo em João 21. A Duda vai achando aqui, vamos ler um texto. Para nós encerrarmos essa manhã, eu tenho certeza que o Senhor já falou ao seu coração. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Estavam juntos Simão Pedro. Por que o escritor começa com Pedro? Não é acaso que Pedro estava onde não era para ele estar. Pedro estava num lugar que não era para ele estar, igualzinho você aí. Você está num lugar que não é para você estar. Pelo amor de Deus, entenda hoje. Ele está vivo e as misericórdias dele estão te alcançando agora. Pedro, Tomé, chamado de Dino, Natanael, de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E Pedro disse: vou pescar. Pedro devia ser um fanfarrão. Igualzinho você que está me ouvindo aí. Aí o pastor me chamou de fanfarrão, chamei. Que Pedro escolheu estar onde ele está. O Senhor acabou de ressuscitar e disse para ele: Pedro, eu estou vivo. Sabe o que eu faria? Correria ao encontro dele, não soltar. Se o Senhor ressuscitou, eu quero te ver.
Só que sabe o que Pedro fez? Porque Pedro estava cheio de remorsos e de sentimentos contraditórios dentro dele. Pedro voltou ao lugar onde o Senhor tinha o encontrado pela primeira vez. Pedro voltou a fazer aquilo que ele fazia antes de ter uma vida com Cristo. Pedro voltou a exercer a sua função antes de conhecer o Mestre, de viver tudo aquilo que nós já pontuamos aqui. Pedro disse: eu vou pescar. Pedro, quem mandou? Naquela noite não pegaram nada. Se eu tô lá, eu ia rir deles. Cara, vocês andaram 3 anos com o Mestre, com Jesus, vocês não aprenderam nada, não é possível. Eu quero dizer para vocês, você andou tanto tempo com isso e não aprendeu nada. Não é possível. Passa, Duda. Cara, são 11h15, rapaz. É pouco tempo demais, gente. Eu não consigo, pastor Vitor, não dou conta não. 1 horinha de culto eu não dou conta, gente. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Por que Jesus estava na praia? Porque Jesus sempre vai ao nosso encontro, independente das nossas escolhas erradas, independente se nós voltamos a praticar aquilo que não deveríamos praticar, Ele sempre vai vir ao nosso encontro, nos dando uma oportunidade de recomeçar, nos dando uma oportunidade de fazer. Eu não tenho problema nenhum, eu estou aqui na praia te esperando de novo. Mas os discípulos não o reconheceram. 5. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles disseram: não temos nada. E Jesus então disse para eles: lancem a rede do lado direito do barco. É como se Jesus estivesse dizendo para eles: vocês não aprendem mesmo. Vocês não aprendem mesmo. Eu já falei para vocês que é do lado direito do barco. Eu já falei que é desse jeito que faz as coisas. Lance a rede do lado direito e vocês então encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Igualzinho lá em Lucas 5. O Senhor está repetindo na vida de Pedro aquele começo, porque Pedro não entendeu depois de 3 anos com Jesus o que ele realmente tinha sido chamado para fazer. O Senhor está repetindo com você agora os seus começos, para te lembrar que você não foi chamado para fazer aquilo que você está fazendo. Eles não conseguiram recolher a rede porque grande era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus mais amava, e eu dou risada quando eu leio isso, porque João fala dele de uma maneira muito engraçada. Ele sempre vai se citar como o discípulo a qual Jesus mais amava, porque ele sabia que ele era amado por Jesus. Mas é engraçado ver João dizer: o discípulo a qual Jesus mais amava, não é engraçado? Parece que ele sempre puxa a sardinha para o lado dele: eu sou o mais amado de todos. Mas é engraçado. Não sei se você acha, mas eu acho graça nisso. E o Senhor? É o Senhor, disse João. Simão Pedro, ouvindo João dizer isso,
vestiu a sua capa, pois a havia tirado. Existe algo profundo de Deus nesse pedacinho para nós. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado. Hoje é manhã de você vestir a sua capa que você tirou e deixou em qualquer outro lugar. Hoje é manhã de nós vestirmos aquilo que o Senhor nos deu. Hoje é manhã de nós vestirmos a armadura de Deus novamente. Hoje é manhã de nós colocarmos a capa. Não importa onde você largou ela, não importa onde você deixou ela, você precisa vestir a sua capa. Agora o Senhor se apresenta a ele e Pedro entendeu que ele não podia se apresentar diante do Senhor com as vestes, do jeito que estava. Ele precisava vestir novamente a capa que Deus tinha dado a ele. Está na hora de você vestir de novo a sua capa. Não sei onde você deixou, não sei onde você largou ela, mas em nome de Jesus o Senhor ressuscitou e Ele está aqui dizendo: ei, eu quero fazer na sua vida tudo aquilo que eu te prometi, mas veste a sua capa hoje. Veste a sua capa hoje. E a Bíblia diz, e eu fico intrigado com esse pedacinho aqui, pastora Vitória, e Pedro se lançou ao mar. Será que ele foi nadando ou foi correndo por cima das águas? Eu não sei. A vista que ele se lançou no mar. Ele já andou uma vez sobre as águas. Eu não estou dizendo que ele andou sobre as águas de novo. Eu estou dizendo que eu não sei, quem sabe. Ele se lançou, talvez foi nadando, correndo, não sei. Eles estavam poucos metros da areia. Mas é intrigante. 8. Vamos acelerar, que senão eu não vou conseguir terminar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Eles estavam pescando para comer, mas quando eles chegaram na areia, o Senhor estava lá com a provisão daquilo que eles precisavam. Talvez você está indo em busca de algo que você acha que precisa, enquanto o Senhor está dizendo: cara, vinde a mim que eu tenho tudo que você precisa. É brasa, é peixe e é pão. Eu tenho o alimento que a sua alma precisa. Eu sacio a sua fome, eu sacio a sua sede, eu sacio a sua necessidade. E nós estamos tentando pescar, buscar coisas com a força do nosso braço, enquanto o Senhor está nos esperando com um banquete, para vermos aquilo que Ele tem. 11. 10. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha cerca de 133 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Quando Deus dá algo, ninguém quebra. Quando vem a provisão da mão dele, não tem rede que se rompa. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta é a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos 15. E para aí. Jesus deu a chave da igreja para Pedro. Pedro caminhou sobre as águas. Jesus se revelou a Pedro de uma forma sobrenatural. Pedro viveu momentos lindos na presença do Senhor, coisas insondáveis que as águas é imensurável para mim, eu não sei para você. Pedro negou Jesus. Pedro voltou a fazer as coisas que ele estava fazendo. Jesus, sem problema nenhum com as decepções de Pedro, veio ao encontro de Pedro. Pedro estava cometendo os mesmos erros, pescando, fazendo a mesma coisa. O Senhor superabundou. O Senhor recebeu Pedro com brasa, peixe e pão. O Senhor saciou a fome de Pedro. O Senhor curou Pedro naquela manhã. Porque a representatividade de pão, peixe e brasa é o Senhor curando e restaurando Pedro, fortalecendo Pedro, restaurando as forças de Pedro. A comida faz isso, ela nos fortalece, ela nos restaura. E Jesus está restaurando Pedro. Depois que Jesus mostra para Pedro: Pedro, não tenho problema com os seus erros, eu não tenho problema com as suas frustrações, eu te entreguei a chave da minha igreja, isso está de pé. Agora é o seguinte, Pedro, você está bem?
Você entendeu que precisa, que é momento de pôr a capa e viver aquilo que eu disse que você iria viver? Você está fortalecidinho, agora você aguenta? Aguento. Então é o seguinte, Pedro, tu me amas? Porque daí para frente é isso a conversa. Tu me amas? A pergunta hoje é simples para você. Tu me amas? Não diz isso, mas Pedro era argumentador. Eu não sei se ele não falou algumas coisas para o Senhor, assim como a gente faz. Pedro, tu me amas, Senhor, mas eu errei. Pedro, tu me amas? É simples. Você errou, você falhou, você fez o que não era para fazer, você cometeu erros. Não tem problema, Pedro, eu te perdoo. Eu só quero saber se você me ama. Eu só quero saber se você está disposto a viver aquilo que eu tenho para você. E Pedro responde: Senhor, eu te amo. E o Senhor diz para ele: você me ama? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor pergunta de novo para Pedro: Pedro, você me ama? Rapaz, nessa hora eu já estava bravo. Acabei de falar que eu te amo, tá doido? Você que é casado, a mulher fica assim: moço, você me ama? Moço, você me ama? Fica não, ou só lá em casa? Moço, você me ama? E você fala 1, 2, 3, 10 no dia. Mas não fica brabo, né? A gente se controla. Mas Jesus falou para você: me ama? Eu te amo, Senhor. Oxe. Qual que é o problema? Eu te amo. Talvez você está dizendo para o seu Senhor: eu te amo. O Senhor está dizendo: ama mesmo? Então está na hora de se levantar e fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Você me ama? Te amo. Então está na hora de se levantar e sacudir a poeira do pé e deixar para trás o que passou. Pedro, tem uma igreja esperando, Pedro. Você me ama mesmo? Cuida das minhas ovelhas. O que é cuidar das minhas ovelhas? É fazer aquilo que eu te chamei para fazer, Pedro. O Senhor está dizendo: você me ama mesmo? Te amo. Então deixe as coisas de lado e viva aquilo que eu te chamei para viver. Senhor, eu te amo. Você me ama mesmo, Pedro? Aí Pedro se irrita: Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. Tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz novamente para ele: você me ama mesmo? Então cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha igreja, que foi para isso que eu te chamei. Eu não te chamei para pescar peixe, Pedro. Eu te chamei para cuidar da minha igreja. Eu não te chamei para comer as migalhas que caem da minha mesa. Eu te chamei para sentar na mesa comigo. Eu não te chamei para viver uma vida miserável. Eu te chamei para reinar em vida. Você não é um coitadinho. Você é rei e sacerdote dessa terra. Você não é um zero à esquerda. Você não é o que as pessoas dizem a seu respeito. Você é tudo aquilo que você desejar ser no Senhor. Não importa o que deu errado, não importa se você já viveu tempos gloriosos na presença do Senhor e saiu. O importante é que hoje é manhã de vestir a capa. Senhor, aqui, porque eu te amo, eu estou disposto para viver tudo aquilo que o Senhor chamou para viver. Eu não vou mais estar prisioneiro. E agora eu quero fazer algo profético para nós orarmos e encerrarmos. Feche os seus olhos comigo. Em nome de Jesus, obedece que é um comando. Feche seus olhos comigo, todos. Em casa aqui, todos. Imagine as suas mãos acorrentadas pelas algemas agora. Assim como eu, Gerson e pastora Karina estávamos no meu sonho. Presos. Por conta do nosso passado. E glória a Deus, o meu passado não me condena. Porque a condenação Ele levou sobre Ele naquela cruz. Imagine as suas mãos presas, imagine você encarcerado, e talvez muitos de vocês estão desse jeito. Encarcerados pelos seus passados, prisioneiros das suas escolhas erradas, achando que o Senhor não é capaz mais de fazer nada por você. Você vai fazer algo no mundo espiritual profético sobre a sua vida. Você vai pegar o telefone agora, imagine um telefone nas suas mãos. As pessoas ao seu redor não vão querer que você faça essa ligação, porque essa ligação vai mudar a sua vida a partir de agora. As circunstâncias agora vão tentar roubar você de fazer essa ligação, mas em nome de Jesus, toda voz contrária agora eu repreendo. E espiritualmente, um ato profético, você pega o telefone nas suas mãos agora, e você vai ligar, e do outro lado vai ser o Espírito Santo, dizendo: ei, é um novo tempo sobre a sua vida. Sinta agora, depois que você ligou, as correntes que te prendem no passado sendo libertas, assim como as correntes não foram capazes de aprisionar Paulo e Silas na prisão. Eu declaro agora as correntes que te prendem caindo em nome de Jesus.
As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Pedro. Essa foi a promessa do Senhor. Essa é a promessa do Senhor sobre a sua vida. Não existe correntes, não existem algemas que possam te fazer prisioneiro, porque você está com aquele que venceu a morte e o inferno, e se ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Ninguém pode nos separar do amor que está derramado em Cristo Jesus. Todas as correntes agora, Pai, eu declaro Jesus sendo caída, como nós fomos libertos no meu sonho, Pai, eu declaro libertação na vida de todos, Pai, seja qual for a algema que prende, seja qual for a cadeia que eles estão presos agora, Pai, aonde a minha voz estiver sendo ouvida, Pai, eu declaro agora, Senhor, liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, Senhor. Não importa o que deu errado, Pai, não importa o que deu errado, não importa as minhas escolhas, Senhor, embora elas tenham consequências, não importa, Pai. O que importa é que hoje eu estou sendo liberto. O que importa é que hoje as correntes, as algemas caem, Senhor, em nome de Jesus. Eu visto a minha capa e digo para Ti, Senhor, eu Te amo. E estou disposto a viver tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver. No caso de Pedro era cuidar da igreja. No seu caso você sabe exatamente aquilo que o Senhor te prometeu. Então se levante. As correntes já caíram. As algemas já caíram. Vista a sua capa. E viva coisas sobrenaturais e insondáveis na presença do Senhor. Reine em vida. Reine em vida. Reine em vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor está fazendo algo novo. E está fazendo agora. Agora. Eu não sei se você já andou sobre as águas como Pedro. Eu quero declarar que a tua sombra vai curar a partir de agora. Porque você não viveu nada ainda com o Senhor perto daquilo que Ele começa a fazer hoje na sua história. Se levante. E caminhe como livre. Você não é mais um escravo. Você é filho. Então se porte como tal. Viva aquilo que o Senhor tem para você. Sinta o fardo sendo aliviado sobre você. Sinta o peso das suas costas saindo agora em nome de Jesus. E sinta a liberdade do Senhor te envolvendo. Porque seu amigo Espírito Santo está entrando no lugar da frustração. Ele está entrando e preenchendo todos os passos da decepção. Depressão, eu te dou um comando agora em nome de Jesus. O que é depressão? Depressão é um excesso de passado. E isso tem te paralisado, isso tem te corrompido, isso está a ponto de te matar, mas acabou hoje. As algemas da depressão na sua vida caem hoje. Não é mais o que aconteceu, mas agora é o que vai acontecer. O que você quer que a próxima página do seu livro esteja escrito? Eu declaro sobre a sua vida que é o futuro ao qual você sonhou. É o futuro ao qual você tem desejado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria acabar o culto igual a gente acabou semana passada. Pra cima. Eu não sei que músicas vão cantar aí, mas alegre, arrepiando pra cima. Quem é livre celebra. Quem é livre adora. Quem é livre vive como livre. Eu não sei você, mas eu tô do pé à cabeça, parece que tá dando choque. Tô arrepiado com tudo que o Senhor tá fazendo aqui. Com tudo que o Senhor está fazendo aí na sua casa. Liberdade, você me ama, então viva a minha liberdade. Porque eu te amei e te comprei com alto preço. Tenta qualquer coisa bom aí para frente, para cima. Enquanto ele se arruma, deixa eu orar por você. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus. Acabou. É um novo tempo, é um novo momento. É uma nova história. Em nome de Jesus. Espírito Santo, preenche todos os espaços vazios no coração, no ser, na vida, no casamento, nas finanças, em todas as áreas da vida do meu irmão.
E que a plenitude do teu Espírito seja, Senhor, evidenciada na vida de todos. Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas esse não era o Hélito, não sabia nem falar. Não é mais o Hélito, agora é o Espírito Santo que age na vida do Hélito. Que as pessoas possam olhar para você e vão dizer: não é mais fulano, agora há algo diferente nele. Eu declaro as correntes caindo e algo sobrenatural inundando o seu ser. Se levante e viva como rei dessa terra. Se levante e reine. A terra precisa entender que você tem governo sobre ela. Assim eu oro e declaro sobre a sua vida um novo tempo, em nome de Jesus. Canta conosco. Bora, Jeff. Se você conhece, canta aí na sua casa e incomoda o seu vizinho. Os céus verão por ti, os mudos cantarão, os povos te adorarão. As ervas fugirão, por ti eu grito, Aleluia. sou livre. Os céus verão por ti, os mudos cantarão, Aleluia. os povos te adorarão. Adora aí, querido. As ervas fugirão, por ti eu grito, eu sou livre. Você é livre, existe uma liberdade comprada. Livres pra Correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livres aleluia. Foi para a liberdade que eu te libertei. Então viva como livre. livres pra Uma boa para você, lembre sempre: Jesus Cristo é o Senhor. Lifehouse, life em sua vida. Vamos que vamos. Reine em vida. Bora.